Consultório, segunda parte, já sabe alertar para o facto de atendermos as chamadas em direto do público que nos assiste na terceira parte. Pode e deve ligar o 225-083-204 ou deixar a sua dúvida em consultório@portocanal.pt. As dúvidas hoje são sobre gastroenterologia e o meu convidado da tarde, que vai seguir para a terceira parte comigo, é o Dr. Ricardo Veloso. Olá, muito boa tarde. Trabalha no Hospital Lusíadas, Porto. Hoje vamos falar aqui um bocadinho das doenças relativas ao refluxo gástrico, umas mais complicadas, outras menos, e vamos também esclarecer aqui alguns mitos e verdades acerca dos protetores gástricos. Em primeiro lugar, muitas pessoas têm episódios de refluxo gástrico, não é? Pelo menos uma vez na vida, quer dizer, acho que todos sabemos de que é que estamos a falar, mas cerca de 10 a 20% da população ocidental desenvolve mesmo uma patologia a este nível. Quando é que as coisas deixam de ser só uma vez e passam a ser patológicas? Exatamente. Muito boa tarde e obrigado novamente por me terem aqui no programa e de falar aqui destes temas que são, como disse, muito frequentes. E 10 a 20% da população, se pensarmos, é muita gente, 10% da população portuguesa. Daí eu normalmente até nem digo aqui muito números, mas acho que... Parece que não, mas é muita gente. É importante. E o mais importante é que, efetivamente, apenas uma pequena percentagem dessas pessoas procura assistência médica. Isto porque, como disse bem, a grande maioria das pessoas tem sintomas esporádicos. Sintomas que não interferem propriamente com a qualidade de vida. É aquele dia em que cometeram um excessozito ou outro, no dia a seguir andam com um bocadinho de azia, mas mesmo sem fazer medicação ou fazer aqueles antiácidos mais conhecidos, como os Reinis e os Compensas, a coisa passa e nunca mais se chateiam com aquilo. A definição é curiosa, que a definição de doença do refluxo gastroesofágica é eminentemente clínica. O que é que isto quer dizer? Na grande maioria das sociedades internacionais dizem que há doença do refluxo quando ela realmente interfere significativamente com a qualidade de vida das pessoas, ou então quando há complicações associadas à doença do refluxo, que podemos falar um bocadinho à frente. Mas lá Portanto, está. Aí é que se situam os 10, 20%. Não é? Exatamente, ou seja, é um bocadinho mas é um bocadinho subjetivo, não é? Quando é que, porque umas pessoas ter uma vez azia por semana pode ser muito chato, e há pessoas que têm todos os dias, mas aquilo não lhes incomoda absolutamente nada, ou pelo menos fazem uma vida normal. Por isso, a estatística aí pode estar um pouco enviesada, muito enviesada, e há muita gente que não procura propriamente assistência médica para este tipo de assuntos, por isso acaba por sair fora da estatística, parece que não tem, mas pode ter doença do refluxo, desde que isto interfira efetivamente com a qualidade de vida, desde que os sintomas sejam de tal forma incomodativos que interferem com a normal vida da pessoa ou provocam algum tipo de complicações associadas a estas doenças. Então estamos a falar que tipo de sintomas? O sintoma mais frequente é aquele azia, mas também se perguntar a 10 pessoas o que é a azia, se calhar vamos ter 5 ou 6 versões diferentes do que é a azia. Perfeito, claro. O refluxo ácido é o mais frequente, que é aquela sensação de queimação ou de queimor atrás, que vem até à boca por vezes e que dá alguns sintomas, às vezes que as pessoas dizem que sentem a boca amarga, mas o principal é efetivamente a azia ou regurgitação ácida, que é no fundo sentir a queimar aqui por trás, que pode ou não vir até à boca. Mas depois há um grande número de sintomas que também estão associados ou não ao refluxo e que as pessoas muitas vezes é complicado discernir se é refluxo, se não é. Estamos a falar, por exemplo, a regurgitação alimentar também é um sintoma associado ao refluxo, mas que muitas pessoas dizem, vem-me comida à boca, mas eu não tenho azia. E que também, também faz parte do espectro da doença de refluxo. Há, por exemplo, não tem que haver aquela acidez, exatamente, também pode não ter... Exatamente, é uma coisa às vezes um bocadinho complicada de explicar, porque uma pessoa diz, tem refluxo, e a pessoa diz, mas eu nunca tive azia na vida. Isto porque o refluxo ácido, a sensação de azia, é o sintoma mais frequente, mas não é de todo o sintoma exclusivo da doença de refluxo gastroesofágico. Que às vezes há, por exemplo, muitas pessoas vão, e isto é muito frequente, e nós temos muita gente na nossa prática clínica que vão por tosse e vão ao otorrino. E o otorrino fazer uma coisa que é a laringoscopia indireta, que é ver lá atrás as cordas vocais e dizem, tem uma laringite e olha que isto deve ser do refluxo. E, regra geral, as pessoas dizem, mas calma lá que eu azia nunca tive, como é que eu posso ter refluxo? E, efetivamente, a laringite crónica, uma forma de laringite crónica, é uma doença do espectro da doença de refluxo, que pode estar associada à doença de refluxo. As pessoas nem imaginam que a têm, porque o sintoma típico da doença de refluxo não está presente. Mas, como digo, há uma panóplia de sintomas que estão associados. Às vezes é complicado. A sensação de dor no peito, às vezes do peito estar comprimido. Exatamente. Também pode ser um sintoma? Pode ser um sintoma, apesar de ser um bocadinho mais complexo. Nós temos o que chamamos os sintomas típicos, azia ou regurgitação ácida, e os sintomas atípicos, entre os quais a tosse e, por exemplo, a dor torácica, que nós chamamos de dor torácica não cardíaca. Eu digo sempre isto porque isto é importante.
Qualquer dor torácica, primeiro pensar no coração. Tenha 20 anos, tenha 40, tenha 60, 80. Eu digo primeiro passar no coração. É que eu já tive essa. Regra geral. E vi-me aflita. Sim, eu não sabia o que é que aquilo era. Há imensa gente, mas há muitas pessoas que vão à urgência a pensar que estão a ter um infarto e podem estar a ter um sintoma de refluxo ou de outras doenças motoras do esófago, mas, regra geral, o refluxo é mais frequente. Efetivamente, há aparentemente um espasmo associado à entrada de ácido em excesso no esófago, que pode provocar um espasmo, é uma dor muscular de constrição muito semelhante a um infarto, e há muitas pessoas que parece que o têm e que, regra geral, também acabam depois por melhorar com o controle dos sintomas do refluxo. Naturalmente, se for esse o caso, claro. Muito bem. E quais são as causas que podem estar, então, na origem deste refluxo gástrico? Okay. É uma coisa, isso é curioso. Obviamente que a alimentação. Sim, claro. Uma coisa... Não ajuda, não é? Se andamos a comer molhos e picantes todos os dias. Claro. Primeiro, tentar explicar uma coisa. O refluxo é natural, é fisiológico, é normal. Nós todos os bebés, aqui, toda a gente tem refluxo. Ou seja, há sempre uma certa quantidade de ácido que é produzido naturalmente pelo estômago que reflui para dentro do esófago. E lá está. Por isso, quando é que começa a ser patológico? Quando as pessoas começam a ter sintomas ou então quando há complicações associadas a esses sintomas. Naturalmente que a alimentação é muito importante, mas não é exclusiva, porque há pessoas que têm uma alimentação fantástica e não é por isso que deixam de ter doença de refluxo, ou azia, ou mesmo complicações associadas. Mas, claro que é um dos grandes fatores, pelo menos de agravamento dos sintomas, e aí as pessoas têm que fazer a sua parte, porque a medicação ajuda, mas também não faz milagres. E há aqueles... Basicamente toda a gente já entrou. Mesmo as bebidas, não é? Estamos a falar não só dos alimentos... Não, estamos a falar de muitas bebidas. Mas de falar do álcool, estamos a falar da cafeína, tudo tem a cafeína, o café, o chá verde, o chá preto, o chá branco, o chocolate, as bebidas com gás, naturalmente, especialmente, por exemplo, a Coca-Cola, que tem cafeína e tem gás. O gás o que faz também aumenta a pressão dentro do estômago, e aumentar a pressão dentro do estômago faz com que, por um processo mecânico, também haja mais refluxo para dentro do esófago. Naturalmente que as comidas também com elevado teor de gordura, de hidratos de carbono, também são refluxogénicos. E as pessoas que têm doença de refluxo, há uma coisa que é mais difícil. Mais difícil é a alteração do estilo de vida, naturalmente, é sempre muito complicado. É mais fácil tomar um comprimido do que alterar este estilo de vida. E às vezes há pessoas, por exemplo, com excesso de peso, basta baixarem um bocadinho do peso, que os sintomas de refluxo também melhoram enormemente. Aliás, parece estar a haver um aumento da doença de refluxo, especialmente nos países ocidentais, isso pelo excesso de peso que temos vindo a verificar. E também das complicações associadas. A gordura alojada nesta zona também pode prejudicar? É a gordura visceral, especialmente. Ou seja, é a gordura que é pior, não é? Que é pior, por vários motivos, mesmo metabolicamente é pior. E é considerado um dos componentes do síndrome metabólico ou plurimetabólico, que, entre outras coisas, tem a gordura visceral, tem a dislipidemia, que é a elevação dos triglicerídeos e do colesterol, problemas cardíacos, problemas também no fígado, etc. E o que faz também por um processo mecânico, ao haver um aumento desta pressão intraabdominal, aumenta o refluxo, diminuindo também essa pressão, naturalmente há menos refluxo. O tabaco é péssimo, e é fácil de perceber isso. É péssimo para tudo. Mas explique lá melhor, que é para percebermos. Há uma coisa que as pessoas também não sabem, que é inevitável e fisiológico, sempre que nós inspiramos, parte desse ar vai para o tubo digestivo. Isto é fisiológico, até para os nossos órgãos do tubo digestivo. O ar tem que ir para algum lado, Ele tem que ir para algum lado e não vai todo para os pulmões. Pelo menos 5% vai sempre para o tubo digestivo. Quando nós fumamos, não fumo, mas quem fuma, quando se fuma, o que acontece é que esse fumo vai para o tubo digestivo. É fumo, com carcinogénios. E não é só isso, também aumenta a pressão também dentro do estômago e, novamente, também por um processo mecânico, aumenta também a probabilidade de refluxo. Outra coisa importante é fazer refeições várias vezes ao longo do dia, refeições pequenas, e tentar evitar ao máximo uma coisa que as pessoas têm muito hábito, que é comer ou beber antes de dormir. Pelo menos 1h30 antes de dormir, convém especialmente não beber nada. Porquê? Por estarmos na horizontal? Exatamente, pela questão da gravidade, quando uma pessoa se deita, há uma possibilidade maior de haver refluxo do conteúdo do estômago para dentro do esófago, e isso arrasta o ácido do estômago, e não só, e pode provocar até alterações do padrão do sono, pode provocar despertares noturnos e outro tipo de sintomas, até e perda de qualidade de sono nas pessoas com doença de refluxo. Terapêuticas. Terapêuticas é que há mediante, lá está, a gravidade, não é? Exatamente. Ainda bem que falamos disso. Acho que há um mito enorme que se construiu à volta
de uma das terapêuticas para a doença do refluxo gastroesofágico. É importante desmistificar, é importante perceber vantagens e desvantagens dos medicamentos e não só. Os primeiros, como já falámos, a alteração do estilo de vida é fundamental, claro. Tentar fazer todos os possíveis para melhorar a sua doença sem precisar de medicação. E é como eu digo. E de resto a saúde no geral, não é? Porque muitos destes fatores que o doutor enumerou têm a ver com o estado de saúde a todos os níveis, não é? Claro, não apenas neste tipo de doenças gastroenterológicas, mas de todas as doenças. Nós tivemos uma alimentação equilibrada e saudável, vamos ter quase seguramente uma vida melhor também nesse sentido. Por isso temos alteração do estilo de vida. Perder peso nas pessoas com excesso de peso é importante, não é exclusivo, ou seja, nós sabemos que não chega na grande maioria das pessoas, mas pelo menos melhora a probabilidade de responder ao resto da terapêutica e diminui a intensidade dos sintomas. Depois passamos para a parte farmacológica. Pronto. E toda a gente acho que já ouviu falar do omeprazol, esomeprazol, raprazol, lanzoprazol. Antigamente também era, no tempo das avós, eram os ácidos de frutos. Exatamente, esses foram os primeiros. Pronto, já agora, dentro de uma perspectiva clássica, a primeira medicação que houve foram os antiácidos, que eram os tais de fruto, exatamente, e que agora ainda há muitos, o Reni, o Compensel, o Eno. Exatamente, esses são todos antiácidos. É fácil perceber o que é que eles fazem. Uma pessoa tem excesso de ácido, que não é excesso de ácido, mas para simplificar vamos dizer que o é. Há ácido a refluir para dentro do esófago. O que é que se faz? Dá-se algo que vai fazer um tampão ácido-base, equilibra o pH e as pessoas sentem um alívio rápido dos sintomas. E isto mas o ácido não desapareceu. Não desapareceu e até provoca o que nós chamamos um efeito rebound se for tomado com frequência. O que é que isto quer dizer? O nosso corpo está muito bem pensado e tem mecanismos de equilíbrio constantes em tudo. Não é fácil enganar. Não é fácil enganar o nosso organismo. E o que acontece? Se as pessoas tomarem muito frequentemente antiácidos, há uma alteração compensatória a nível do nosso estômago para produzir mais ácido, ou seja, as pessoas têm alívio, mas depois voltam a ter sintomas mais rapidamente porque estão a inibir essa produção de ácido de uma maneira errada, digamos assim. Em todo o caso, para aquelas pessoas que têm sintomas pontuais, ou seja, para aquela pessoa que tem um sintoma, tem uma noitada assim com os amigos, aquilo foi um bocadinho de excesso, mas nem costuma ter azia. Se tomar nesse dia ou durante 1 ou 2 dias uns antiácidos, isso não tem qualquer tipo de problema, e se resolver assim o assunto, está perfeito, não precisa de fazer mais nada. Mas, efetivamente, para as pessoas que têm doença do refluxo gastroesofágico, que têm problemas associados ao refluxo, que têm sintomas persistentes, isto é uma má maneira de resolver o problema. Tentar resolver, porque não se resolve, não é? Exatamente. Porquê? Porque lá está, o nosso estômago vai estar sempre a compensar, ele vai estar sempre a tentar produzir ácido. Então, o que é que aconteceu? Já desde a década de 80, salvo erro, começaram os primeiros, que eram os bloqueadores H2, que agora já não se usam porque já foram relativamente ultrapassados, ainda existem, mas pouco se usam, ranitidina, famotidina, cimetidina. As pessoas com mais alguma idade com refluxo vão reconhecer estes nomes, porque foram eram os que havia na altura e eram já fármacos relativamente bons, com resolução dos sintomas em cerca de 70% das pessoas. O problema é que eles iam perdendo eficácia também ao longo do tempo. Então, nós temos agora o que usamos já há muitos anos, que são chamados inibidores de bomba de prótons, que as pessoas classicamente conhecem como os protetores gástricos. Mas, na realidade, eles não protegem de coisa absolutamente nenhuma. O que eles fazem é bloquear a produção de ácido. E eles bloqueiam a produção de ácido na sua gênese, digamos assim. Nós temos umas bombas que chamamos bombas de prótons, que são responsáveis por oferecer, digamos assim, íons de hidrogênio para produzir ácido, e o que eles fazem é bloqueiam essas bombas. Produção, não é? Pronto. Mas eles não bloqueiam totalmente, ou seja, há sempre alguma produção de ácido. As pessoas ficam com algum medo de dizer, não vou ter ácido no estômago. Não, isso não funciona assim. Há sempre ácido suficiente, ou pelo menos na grande maioria dos casos, para as pessoas conseguirem fazer uma vida e uma digestão totalmente e completamente normal. Os protetores gástricos devem estar associados à facilidade digestiva ou não? A facilidade digestiva... Às vezes as pessoas, nós estamos aqui a falar do refluxo. Exato. Às vezes há pessoas que podem ter a ideia de que o protetor gástrico poderá ajudar à digestão. Exatamente. Isso para mim, é mito ou é verdade? Para mim isso é um dos grandes problemas dos protetores gástricos. Não é propriamente quem os toma tem que os tomar, é quem toma e não tem que os tomar. E efetivamente, isso é outro sintoma que nós chamamos de dispepsia. A dispepsia são aquelas alterações do estômago, a dor do estômago, a dificuldade em fazer a digestão, a comida parece que não sai do estômago. E, efetivamente, a melhor terapêutica que nós temos, ou o melhor medicamento que nós temos, excluindo, por exemplo, o tratamento da bactéria do Helicobacter, mas isso já são outras coisas, efetivamente, para alívio dos sintomas, os protetores gástricos são razoáveis a bons, digamos assim. Não são excelentes, mas em termos de medicação que nós temos disponível, acabam por ser os melhores.
O que eles não devem é ser tomados continuadamente nas pessoas que têm sintomas esporádicos ou que não têm justificação. Esse é um dos grandes problemas. Pessoas que tomam muitos medicamentos e dizem eu como tomo muitos medicamentos tenho que tomar um protetor gástrico. Não é assim. Não é verdade. A grande maioria dos medicamentos não provoca feridas no estômago, apenas os anti-inflamatórios e outros medicamentos também, mas regra geral os anti-inflamatórios são aquelas medicações que se tomam para as dores. Esses sim podem provocar efetivamente lesões no estômago, mas nem essas pessoas todas precisam de fazer proteção gástrica, não é? Depende um bocadito. Portanto, também na altura perguntar ao médico também poderá qual é a necessidade? ajudar, porque o médico não tem necessidade então de recomendar caso não seja necessário. Caso não seja necessário, mas o problema é que, pronto, lá está aí, como diz bem, os mitos, e os mitos espalham-se, e às vezes é complicado mesmo dentro da comunidade médica. E as pessoas têm muita tendência ainda para a automedicação, e já falámos aqui, já alertámos várias vezes para isso. E lá está, cresce o facto da grande maioria destes medicamentos agora são de venda livre. Em doses baixas, mas são de venda livre. Qualquer pessoa pode ir à farmácia, comprar um omeprazol 10 mg e tomá-lo o tempo que quiser e às vezes que quiser. Há pessoas que se viciam nisso. Não há um vício neste tipo de medicação, nem há um efeito de tolerância. O que há é pessoas que têm patologias que, se pararem com estes medicamentos, voltam a ter sintomas. Ou seja, não há propriamente uma dependência do ponto de vista de química. Não, nem pensar. Nem há um efeito de tolerância. Ou seja, as pessoas não ficam resistentes aos protetores gástricos porque eles funcionam sempre da mesma forma, eles funcionam sempre com o mesmo mecanismo. Ou seja, as pessoas não vão perder eficácia ao longo do tempo, mesmo que o tomem continuadamente. A questão é não ser necessário. A questão é que às vezes não é necessário, efetivamente. Dando um bocadinho de passito atrás. Este tipo de medicação não é nova. O omeprazol nós já o conhecemos desde 1989 e revolucionou a maioria das patologias do tubo digestivo superior, porque finalmente tivemos, isto é antes da minha época, mas finalmente houve um medicamento com uma grande eficácia terapêutica, com um perfil de segurança extraordinário e que conseguia efetivamente dar um alívio sintomático à grande maioria das pessoas, e ele é especialmente eficaz na doença do refluxo gastroesofágico. E na doença do refluxo gastroesofágico, a nível de sintomas, cerca de 80% a 90% das pessoas melhoram desde que seja dada a dose adequada, e na resolução de uma das complicações, que é a esofagite, o que é que isto quer dizer? O ácido do estômago, em cerca de 2/3 das pessoas com refluxo, provoca umas feridas no esófago. Que se for algo tratado convenientemente, não tem grande problema. Toma a medicação, depende depois quanto tempo é que tem que a tomar, e aquilo cicatriza, e na grande maioria dos casos não há qualquer tipo de problema. Especialmente no tratamento deste tipo de situações, eles são extraordinariamente eficazes, e estamos a falar de mais de 90% de cura deste tipo de lesões, o que revolucionou completamente o mundo. Portanto, há efetivamente uma preocupação emergente deste tipo de medicação. Isto porque nós na medicina, nós todos os médicos, ninguém quer fazer mal a ninguém. Isto começa por aí. Ou seja, nós quando damos uma medicação, damos baseados no custo-benefício e estamos sempre a acreditar que o benefício vai ser sempre maior que o custo. Dito isto, não há um único medicamento desprovido de efeitos laterais. Não existe. Qualquer medicamento pode ter um efeito lateral, mas pode. E as pessoas interpretam isto mal, leem a bula dos medicamentos e dizem, bom, o meu médico deve-me querer matar. Pronto, é um bocado isso. E pronto, é preciso compreender que a bula é o pode. Raramente, uma pequena porcentagem de pessoas pode vir ter isto. Ao passo que a grande maioria das pessoas nunca vai ter qualquer tipo de efeito lateral. E isto é especialmente verdade para este tipo de medicamentos, que é provavelmente a classe de fármacos mais segura do mundo. Ultimamente tem havido algum problema, e nós, gastroenterologistas, temos tido algum problema, exatamente porque há muita gente que os deixa de tomar. Há uns meses atrás, um ano atrás, mais ou menos, na comunicação... Gerou-se aqui uma polémica, não é? E porque na comunicação social foram postos à baila alguns estudos que houve no sentido de poderem provocar demência ou aumentarem o risco de cancro gástrico. Isto é complicado de explicar, mas nenhum desses estudos... Primeiro, um estudo não faz ciência, ou seja, por haver um estudo não quer dizer que isso seja uma verdade, porque há estudos para um lado, há estudos para os outros, e isto tem que ser estudado convenientemente. Nós na medicina fazemos-nos baseados na ciência, fazemos-nos baseado com estudos ao longo do tempo, e temos que primeiro, antes de alarmar as pessoas, temos que ver se isso é verdade. Correto. A demência, isto não é verdade, à luz da ciência atual, não é verdade. Os protetores gástricos tomados conscienciosamente, numa dose normal, por tempo que as pessoas necessitam,
não há prova à luz da ciência atual que seja um fator de risco para a demência. Houve um estudo, mas é um estudo com imensas limitações. E esse estudo concluiu o quê? Só para nos relembrar. O que concluíram foi que, efetivamente, parece haver, nas pessoas que tomam doses muito elevadas de protetores gástricos durante muito tempo, parece que essas pessoas têm um bocadito muito pequeno do aumento da demência. Mas eram pessoas já com muitas outras patologias de base. Ou seja, é um fator de confusão grande se aquilo foi dos protetores ou se tem a ver com as patologias de base das pessoas. E o que concluem é que mesmo a existir, vamos imaginar que é verdade, efetivamente algumas pessoas podem vir a desenvolver demência. O risco é inferior a 1%. Ou seja, portanto, temos que pesar isto. Há aqui, houve um alarme muito superior àquilo que era completamente necessário. e do risco. E depois outro estudo que foi posto cá fora, que é aumenta o risco de cancro gástrico. Estamos a falar de um estudo de Hong Kong, com também várias limitações, ou seja, um estudo que nem sequer tem a ver com a nossa população, com genética diferente, e foi extrapolado para o resto do mundo. Isto nem sequer é cientificamente correto. Por isso, o que é que eu costumo dizer aos meus doentes? Quem não deve tomar, não toma. Uma pessoa que toma um medicamento sem benefício terapêutico não está a fazer nada, está a acumular eventuais efeitos laterais. Mas quem tem que o tomar, tem que o tomar. E isto é baseado nesta relação custo-benefício, em que as pessoas naturalmente têm que assumir que há um risco, apesar de muito pequeno, associado a qualquer medicação. Mas o risco de não tomar é muito pior. Mas, por exemplo, os efeitos secundários são, que o doutor conhece, quais são? O mais frequente, cerca de 10% das pessoas têm diarreia ou gases abdominais. Ou gases, um excesso de gases, diarreia, e que, regra geral, se diminuirmos a dose ou passarmos para outro medicamento dentro da classe, as pessoas acabam por tolerar um bocadinho melhor. E este é o efeito lateral mais frequente. E que é clinicamente não significativo. Ou seja, e, habitualmente, portanto, depois se pode reajustar também. Podemos tentar reajustar, e na grande maioria das pessoas, se mudarmos para outro dentro da mesma classe, apesar de ser um efeito de classe, as pessoas acabam por tolerar um bocadinho melhor. Depois, temos outros muito mais raros. Há efetivamente uma diminuição possível da absorção da vitamina B12, há um déficit possível da absorção do ferro, há efetivamente um risco teórico das pessoas poderem agravar um bocadinho a osteoporose, há, isto sabemos, o risco de algumas infecções do tubo digestivo, nomeadamente por uma bactéria que é o Clostridium difficile. Esta é provada, isto é verdade. Há realmente um aumento de risco, mas isto é especialmente verdade para as pessoas muito idosas, isto é especialmente verdade para as pessoas que foram hospitalizadas. Para as pessoas na comunidade, isso não é um risco aceitável. Todos os outros efeitos laterais, há também um risco de magnésio baixar, há um risco também de umas doenças, de uma doença renal. Isto são tudo coisas extraordinariamente raras, em que mais de 99% e que os médicos estão cientes perfeitamente desses riscos e, portanto, obviamente que também adaptam a medicação ou sugerem-na ou aplicam-na nos casos a que se adequa. O que eu costumo dizer, pronto, não tenham medo de tomar a medicação. Nós fazemos isso para ajudar as pessoas, é mesmo assim. Naturalmente que nós todos queremos tirar, quando podemos, acho que qualquer médico que tenha alguma consciência e que saiba o que faz, tenta tirar a medicação ou tenta reduzir a medicação o máximo possível. E é isso que é importante às vezes, é não perpetuar uma medicação que pode ser desnecessária a longo prazo. Mas isso, lá está, as pessoas não podem ou não devem fazer isso por moto próprio, devem contactar alguém, um médico de família, um gastroenterologista e perguntar: eu deram-me este medicamento, o omeprazol, por causa disto, preciso de continuar a tomar? Ok, claro. e tenta-se perceber se sim ou se não. Agora, com isto o que aconteceu foi que imensa gente deixou de tomar, pessoas com patologias que necessitam de tomar. E aí, vamos só, estamos aqui perto de terminar aqui o tempo da nossa conversa, mas queria só alertar para os tipos mais raros de complicações e para também o cancro gástrico, só assim de uma maneira breve. Sim, o cancro esofágico, e se calhar até mais importante, é o mais frequente que isso, que é o esófago de Barrett, que é uma coisa que provoca alguma confusão às pessoas. O que é o esófago? Falámos aqui do comum refluxo gástrico esofágico, mas há depois outras complicações que também importa só informar. Exatamente. E o esófago de Barrett é algo que nós estamos a ver mais, mas isto não é que haja propriamente mais esófago de Barrett. O que acontece é que mais pessoas fazem exames, mais pessoas são diagnosticadas. O esófago de Barrett é algo que, se uma pessoa for para o Dr. Google põe as pessoas ali a 6 meses, já foram, não é? E não é verdade. O esófago de Barrett é uma metaplasia. Metaplasia, o que é que quer dizer? Só quer dizer substituição de um tecido por outro. Trocando por miúdos, entre aspas, o que é que acontece? Quando há refluxo ácido do estômago persistente para a parte final do esófago, o nosso corpo, que tem umas capacidades bem porreiras, o que é que ele faz? Estou um bocadinho farto disto, vou-me proteger.
E ao proteger-se, ele altera o seu revestimento mais superficial. E ele altera para um revestimento igual a intestino. Pronto, isto parece esquisito, mas a verdade é que é um tipo de revestimento mais resistente a este ácido do que propriamente o tecido superficial do esófago. Pronto. E isto é uma resposta adaptativa do nosso organismo, é uma coisa que é correta do ponto de vista até do nosso organismo, mas tudo o que é diferente do habitual e tudo, quando há uma alteração, qualquer que seja, cria-se também um bocadinho mais de probabilidade das coisas complicarem. E, efetivamente, o esófago de Barrett é um fator de risco para vir a ter cancro do esófago, de um tipo de cancro do esófago. Mas o que é que isto quer dizer? Nem toda a gente com esófago de Barrett, Deus nos livre, vai evoluir para cancro do esófago, nem pensar, aliás, é uma minoria destas pessoas que vai evoluir para cancro do esófago. Mas são pessoas que podem beneficiar dos protetores também. Completamente. Há muita polémica também sobre este assunto, nós também ainda estamos a perceber o que é. E há uma diferença entre os países europeus e os países da América, em que os americanos dizem que é preciso controlar adequadamente o refluxo, ou seja, é preciso tomar medicação para controlar adequadamente o refluxo e nada mais do que isso. Os europeus, tendencialmente, nós achamos, e isto é baseado em vários estudos, que é necessário fazer supressão ácida, mas é uma supressão ácida o mínimo necessário para conseguir controlar os sintomas. Ou seja, às vezes doses muito baixas do protetor gástrico, dos inibidores bombas de prótons, bastam para proteger aquela parte do esófago, basta para diminuir a hipótese de complicações futuras e diminuir também a probabilidade de progressão para cancro. Isto aqui já é um bocadinho mais controverso. Outra coisa importante é preciso vigiar isto, mas isso lá está. Sempre Esófago de vigiar, Barrett não é uma coisa assim tão grave quanto isso, é apenas preciso vigiar e tratar adequadamente. Muito bem, penso que ficámos esclarecidos aqui quanto aos protetores gástricos. Nós vamos seguir para um breve intervalo. Já sabe, atendemos as chamadas a seguir. Até já.